Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, nós leremos até o versículo, a partir do versículo 25, nós leremos até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ouvido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus queridos irmãos, viajar é tão bom, né? Na última quarta-feira, nós, por várias questões, fizemos uma viagem de 8 horas de São Paulo até Juiz de Fora. Sempre me pergunto por que eu não venho de avião. Acho que a explicação é bem lógica, né? Passagem é cara, a gente tem que parar em Goianá, é uma complicação danada. Então, uma viagem de 8 horas, nessa viagem gostosa, a gente vê algumas paisagens interessantes que, principalmente estando em São Paulo, nós não temos essa oportunidade. E agora meu menino já com 2 anos começa a entender algumas coisas. Você quer mostrar o rio, você quer mostrar as montanhas. O menino só vê montanha de pedra lá. Pois bem, viajar é muito bom. Mas vindo, eu fiquei pensando em algumas questões interessantes. Não fossem as placas de orientações, como nós faríamos? Tudo bem, hoje tem GPS, mas antes não tinha. Já imaginou você pegar uma rodovia tendo que ir para o leste, ou para o oeste, no caso de vocês para o leste, e aí pega o caminho oposto? Não quero entregar ninguém, mas uma das nossas conversas com alguém que aqui está, ele me confiou uma história de um grupo de irmãos que, vindo para Juiz de Fora de Rio Pomba, se eu não me engano, pegou a estrada caminho errado, quase vai parar em BH. Imagina, irmãos, como nós identificamos que estamos no caminho certo? E mais, estar no caminho certo não significa tudo. Você pode estar no caminho certo, na direção errada. O que isso tem a ver com o nosso texto? O nosso texto fala sobre a adoração de Simeão. Eu gostaria de pensar na adoração de Simeão e nos aspectos da adoração de Simeão como princípios para a nossa adoração. Como deve ser, segundo a adoração registrada na palavra de Deus, como deve ser a nossa adoração, ou o que é essencial para a nossa adoração. Simeão louvou ao Senhor. Nós também o fazemos. E podemos extrair do texto lido algumas lições acerca da adoração que agrada ao Senhor. Antes de entrarmos no texto, ou melhor, de expor o texto propriamente, eu gostaria de trazer alguns aspectos importantes para os irmãos entender por que nós estamos falando de adoração. Veja só, olha como Lucas constrói o seu evangelho. Lucas narra o nascimento humilde de Cristo e o contrasta com os louvores dos anjos e dos pastores. Ele narra um nascimento humilde numa manjedoura, numa hospedaria, ou melhor, numa estalagem, pois não havia hospedaria. Ele narra toda a humildade da chegada de Cristo, mas contrasta isso com o louvor. Narra o homem Deus nesse momento. Lucas narra a sujeição de Cristo à lei. Se nós olharmos, no versículo 22 diz que os pais de Jesus o levaram para cumprir com ele segundo a lei de Moisés. O Deus que se tornou homem se sujeita à lei. Todavia, quando isso está acontecendo, ele narra mais um louvor. O louvor de Simeão e depois, um pouco à frente, o louvor da profetisa Ana. Além disso tudo, o livro de Lucas traz algumas coisas interessantes. O verbo utilizado para louvor, que nós vemos aqui, aparece
1/3 das vezes em todo o Novo Testamento. Ou seja, se aparecem 30 vezes no Novo Testamento, 10 estão aqui em Lucas. Lucas fala de louvor, Lucas fala de bendizer, Lucas fala de louvar ao Senhor. E Cristo, então, é o elemento da nossa adoração. Não tem como nós pensarmos em adoração sem pensarmos em Cristo. Guarde isso. Isso é importante para a nossa mensagem de hoje. Não existe adoração sem Cristo. Não existe adoração sem Cristo. Nós estamos uns dias em que todos querem falar de Cristo, em que todos vestem-se de cristãos, em programas, em televisão, em tantas outras coisas. Não existe adoração sem Cristo. Mas não existe uma adoração sem antes conhecer a Cristo. É mais do que falar dele, é conhecê-lo. Por fim, pense comigo em algumas coisas. Quem é Simeão? E o que é importante que o texto fala da vida dele para a nossa vida? Veja só. O texto no versículo 25 deixa claro que Simeão era justo e piedoso. A adoração nesse contexto parte de um homem que é justo e que é piedoso. Não um homem que é justo com a sua própria justiça, não é isso. Mas a justiça que decorre de Cristo a ele é aplicada e ele revela-se como um homem que tem o testemunho dos demais. Um homem justo. Além disso, um homem crente. O termo que nós temos para piedoso aqui é alguém que cuida, que tem extremo zelo pelas coisas do Senhor. Um homem crente. A adoração pressupõe isso. Testemunho e fidelidade a Deus. Além disso, pensando ainda no contexto, versículo 29, o que Simeão fala é extremamente importante para entendermos que ele entende a relação dele com Deus. Deus não é o seu padeiro que ele vai de vez em quando buscar o Senhor para satisfazer algumas das suas necessidades. Ele chama o Senhor, no termo traduzido aqui no português, de Senhor. Mas esse não é o termo comum para Senhor. Ele usa um termo que dá origem a uma palavra do nosso português que nós conhecemos muito bem. Ele chama de déspota. Deus é o déspota e ele é o servo. Não déspota com a nossa conotação, essa conotação pejorativa de alguém que manda. Não, é um Deus soberano. É o Senhor da vida de Simeão. Ele está dizendo, tu és o meu Senhor. Tu falas e eu obedeço. O Senhor me dá a direção e eu sigo. Pois bem, este é Simeão. Este é o homem que aprove o Senhor registrar para nós, segundo Lucas, o registro da sua adoração. Quero pensar com os irmãos agora, sim, alguns elementos da sua adoração que podem trazer princípios para a nossa. A primeira delas se encontra no versículo 28 a 30. Veja o que diz. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O primeiro princípio da adoração de Simeão é que Simeão tem um real encontro com Cristo. Por isso que eu disse que a adoração pressupõe Cristo. Não existe adoração sem o encontro com o Senhor. As pessoas podem falar de Jesus. As pessoas podem colocar um bonequinho representando Jesus no seu presépio. As pessoas podem cantar canções que falam de Jesus. A adoração parte de um coração de quem já conhece o Senhor, de quem tem um encontro real com Cristo. No caso de Simeão, é um encontro literal. Ele toma o menino Jesus nos seus braços, olha para o menino e diz, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram. Eu me encontrei com a redenção de Israel. Eu sei quem ele é. Para Simeão, inclusive, conheço a cor dos seus olhos. Sei o seu aspecto físico. Para nós, já que não podemos ter esse encontro tão próximo ainda, isso acontecerá um dia, o importante é entendermos que a adoração parte de um coração de quem já conhece o Senhor. Você pode estar se perguntando, mas se parte de um coração de quem já conhece o Senhor, e os adoradores do Antigo Testamento? E agora? O princípio é o mesmo.
A adoração naquele tempo era uma adoração que tinha por base a esperança do Messias. Era Cristo lá também. Sempre foi Cristo. Somente Cristo pode nos aproximar de Deus em adoração. Só Cristo é o caminho que nos conduz a Deus. Não existe adoração sem encontro com o Senhor. Quero ler com os irmãos, não precisa abrir, um texto que o autor aos Hebreus escreve dizendo sobre a adoração no Antigo Testamento. Veja, todos estes morreram, Hebreus 11, 13 e 39. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, vendo-as, porém, de longe, sempre foi em Cristo. Sempre diz respeito a Cristo. Ele é o elemento essencial da nossa adoração. Ou nós o conhecemos, ou nós não o adoramos. No Antigo Testamento, então, a adoração era também uma adoração pautada na promessa. É o próprio Cristo, como nós sabemos, quem vai dizer lá em João 4, 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. A adoração pressupõe-se encontro real com Cristo. Encontro real. O encontro real com Cristo é o primeiro princípio da adoração de Simeão. Para ilustrar isso, eu tenho uma história bem interessante, que nós não conseguimos fazer nada sem conhecer a fundo o que aquilo diz respeito. Em 2007, eu servi o quartel, aqui no 10º mesmo. Na ocasião, com 18 anos, porque Deus me agraciou de fazer aniversário no final do ano, então fui chamado com 18 anos, geralmente é com 19. Muito inocente, conhecia tão pouco da vida e perdi o cadeado, para variar. Conversei com um, com o outro, falei, olha, você vai até o almoxarifado e procura e fala com ele que você perdeu seu cadeado e pede outro. Teria que pagar alguma coisinha, não lembro. E na minha cabeça, eu associei almoxarifado com xerife. É sério. Eu falei, bem, deve ser uma patente, né? E agora como é que eu faço? Eu aprendi lá que todos os seus superiores, você tem uma maneira de se achegar a ele. Aí eu cheguei diante de um cabo era mais fácil, e disse, cabo, eu gostaria de falar com um almoxarifado. É engraçada a história, não é? Mas nós não conseguimos fazer nada se nós não conhecermos a fundo. Entenderam a história? A adoração é para quem conhece a Cristo. Encontro real com Ele. Nós podemos gostar das canções, nós podemos nos agradar do culto, nós podemos tantas outras coisas. A adoração parte de um coração de quem já conhece a Cristo. Mas há um segundo princípio. O segundo princípio é que a adoração de Simeão é carregada por uma afirmação de sua fé. Veja o que diz o versículo 29 e 30 novamente. Ele diz assim, agora, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O segundo princípio, então, é que a adoração de Simeão é carregada por uma afirmação da sua fé. Um teólogo inglês chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte no comentário desse texto, ele diz, observe que aqueles que tiveram por fé uma visão de Cristo, e somente aqueles podem encarar a morte com coragem e olhá-la nos olhos sem temor. A adoração de quem já conhece a Cristo é a adoração de alguém que não tem medo da morte. A adoração de quem já conhece a Cristo é a adoração de alguém que diz, eu estou indo em paz. É a adoração de alguém que o seu coração já não está mais tão ligado a este mundo. Ele entende o que lhe espera após a morte. Mas esta é uma adoração carregada de afirmação de fé, porque podemos perder alguma ideia do texto quando ele é traduzido, porque o que Simeão na verdade está dizendo é que agora, ele está dizendo, Senhor, agora o Senhor está me despedindo em paz. Senhor, agora eu estou indo.
E eu estou indo em paz. A tradução traz uma ideia mais volitiva, mais de desejo. Ele está pedindo, mas o texto, na verdade, quer dizer o seguinte: Senhor, eu estou indo. Eu estou morrendo. Mas uma promessa me foi feita e essa promessa foi cumprida. Eu estou em paz. Portanto, uma adoração, ou a adoração deste homem, é uma adoração carregada de uma afirmação de fé. Senhor, eu já vi a tua salvação. Prometestes e cumpristes. Como é bom confiar num Deus assim. Como é a nossa adoração, meus irmãos? Será que as nossas adorações trazem essas afirmações de fé? Será que nós somos, dia após dia, relembrados daquilo que o Senhor prometeu a nós e que tem cumprido? Ou será que a nossa adoração é carregada de desejos, de pedidos? A de Simeão é uma adoração carregada de uma afirmação de fé. Tu já fizeste, Senhor. Já fizestes. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Simeão está dizendo então que ele crê no Deus que havia feito a promessa, porque ele vira a promessa. Ele vira a promessa se cumprir. Nós vivemos um tempo em que a nossa adoração é carregada de desejos por este mundo. A nossa adoração quase que nos prendem aqui. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a adoração parte de um coração que vai em paz. Há muitos jovens aqui, e até aqueles que já não são tão jovens, acredito que não estão pensando que já estão com mais passado do que futuro, né? Querem viver um pouquinho mais. Mas ainda assim, a verdade é, se nós estivéssemos num leito de hospital, desenganado pelos médicos, nós estamos em paz. A promessa já se cumpriu. Tudo o que nós precisávamos, ou melhor, o mais essencial que nós precisávamos, já aconteceu. Ele já veio. A redenção de Israel e de todo o povo de Deus já aconteceu. Isso é uma afirmação de fé. Eu estou em paz. Podes me levar, Senhor, se quiseres. O próprio Cristo vai dizer em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A adoração de Simeão é uma adoração desprendida deste mundo. A nossa também pode ser. A nossa também deve ser. Há muita incoerência na adoração dos nossos dias. Falo isso não pensando na primeira igreja, entenda bem, viu? Estou dizendo na adoração evangélica brasileira dos nossos dias e até mundial. Porque as pessoas dizem uma coisa, mas expressam isso de outra forma. Quer ver uma história novamente para entender isso? É um vegano que conduzia um caminhão de carnes. Ele não come, ele não gosta, talvez ele ache que seja uma covardia. A fé é uma coisa, mas a prática é outra. Entendem? A adoração é parte de um coração cujo este mundo já não é mais o principal. Este é o segundo princípio que nós aprendemos com Simeão na sua adoração. E o terceiro? O terceiro princípio encontra-se no mesmo texto. É um louvor à benevolência de Deus. É um louvor que adora a Deus por aquilo que Ele já fez. Não pelo que Ele vai fazer. Não é verdade aqueles textos de WhatsApp, e se você faz isso, para de compartilhar, pelo amor de Deus, de que se você não tem nenhum motivo para louvar, apenas louve. Você sempre vai ter um motivo para louvar. Porque esse motivo já aconteceu. Veja o que Simeão diz novamente.
Versículo 29 a 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha que interessante, meus irmãos. Note, o que nós aprendemos então? A primeira coisa é que a adoração parte de um coração que já conhece a Cristo. A segunda coisa, já que esse coração já conhece a Cristo, a sua adoração é carregada de uma expressão de fé, de confiança em Deus, ele está em paz. E por último, a sua adoração, já que ele conhece a Cristo, já que seu coração está em paz, não é um coração que deseja ter mais, é um coração que já está agradecido pelo que já tem. Os meus olhos já viram. Vocês concordam comigo que Simeão poderia dizer: Senhor, obrigado, foi muito bom, mas se o Senhor me desse aí mais uns 10 anos de vida, podia ver os meus bisnetos, quem sabe até voltar para a faculdade, trocar de carro. Tá bom, Senhor, foi maravilhoso ver Jesus. Não, Simeão está dizendo: eu já vi. O motivo que eu precisava para louvar, eu já tenho. Nós sempre teremos motivos para louvar o Senhor. Se as coisas estiverem mal, louve a Deus pelo que Ele já fez. E se você olhar para trás e dizer: Deus nunca fez nada por mim, louve a Deus pela salvação que você tem. Agora, se você não tem, você precisa de um real encontro com Cristo. Mas se você já tem um motivo para louvá-lo todos os dias. Todos os dias você pode abrir os seus olhos e louvar a benevolência de Deus. Mais uma vez, percebemos que as nossas canções falam um pouco do que Deus já fez e muito do que Deus pode fazer. Mais uma vez, percebemos que sempre quando conversamos com os irmãos, a expressão de gratidão deles é porque estão esperando uma bênção do Senhor. Eu orei, eu fiz aquela prova, olha, eu acho que agora vai. 30ª tentativa, mas agora vai. Não, louve o Senhor pelo que Ele já fez. Levante todos os dias e agradeça ao Senhor pelo que Ele já fez. Os seus olhos já viram a salvação. Que coisa maravilhosa. Isso enche o nosso coração de gratidão. O Senhor já fez o que nós precisávamos. Nós conhecemos muito bem a oração de Ana, né? Acerca de Samuel, desejosa por ter um filho. Ela ora ao Senhor, pede ao Senhor um filho, mas conhecemos muito pouco da sua resposta a essa grande bênção. E eu gostaria de mostrar isso para os irmãos. Se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 ao capítulo 2, versículo 7. Precisa abrir, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles, Ana e seu marido, adoraram ali o Senhor. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto Deus me deu um filho, porquanto me alegro na tua salvação. Ana queria ter um filho, e quando teve, entendeu que o motivo da sua adoração não era o filho, era a salvação que ela já tinha. Nós podemos louvar o Senhor sempre por o que Ele faz, e devemos. Mas devemos nos lembrar do que Ele já fez. Ele já fez. Esse é o motivo da nossa adoração. Quero concluir pensando ainda na nossa história de introdução. Como nós fazemos quando nós estamos no caminho certo, mas podemos estar em direção errada. Isso é possível? Isso é possível. Isso é possível. Um teólogo do século XVII, ele, fazendo uma explicação do texto de Nadab e Abiú em Levítico 10, ele nos ensina que podemos estar fazendo para Deus, mas não fazendo a vontade de Deus. Nadab e Abiú estavam levando fogo diante do Senhor,
mas a narrativa diz que era fogo estranho. Nós podemos estar fazendo para Deus. Ninguém poderia acusar Nadab e Abiú de não estarem fazendo para Deus. Eles estavam fazendo. Mas eles estavam fazendo errado. Se eles puderam fazer errado, por que nós não poderíamos? E por que nós não seríamos corrigidos pela palavra do Senhor? E por que nós não faríamos como Simeão, chamando Deus de déspota, aquele que manda e eu apenas obedeço? Portanto, uma adoração deve ser carregada, ou deve conter, em primeiro lugar, um real encontro com Cristo. Em segundo lugar, deve ser uma afirmação da nossa fé. E em terceiro lugar, deve ser um louvor à benevolência do Senhor. Pensando nisso, você já teve um real encontro com Cristo? Eu acredito que sim. E eu oro a Deus para que sim. Mas é possível que tenha pessoas aqui que vieram a convite. Hoje, um dia especial com os 2 sacramentos. Que bênção, né? E que responsabilidade para mim. Mas, às vezes a pessoa veio ver o batismo de alguém. Não conhece a Cristo ainda. E eu tenho toda a liberdade para falar porque eu não te conheço. Mas eu quero dizer a você, você precisa encontrar Jesus. Deixa eu arrumar isso para ficar mais calvinista. Jesus precisa encontrar você. E você está aqui. E Ele te trouxe para ouvir que a adoração só acontece quando o coração encontra Cristo. Quando um coração não encontra Cristo, não há adoração. Há simpatia com o Evangelho. Há gosto pelo gospel. Há tantas outras coisas. Mas não há adoração. A adoração parte de um coração que conhece a Cristo. Minha época de adolescente, quantos eu conhecia que eram carregados, conduzidos pelos pais para irem à igreja por obrigação? Talvez seja o caso aqui. Deixa eu dizer a você, conheça Jesus. Entenda que a sua vida só faz sentido nele. E que a sua adoração só alcança o Senhor Deus por Ele. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. Jesus precisa estar no seu e no meu coração. Não há adoração sem conhecer a Cristo. Não há. Segunda coisa, nós devemos, como Paulo e Simeão, afirmar. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus, ou de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é uma afirmação de fé. Eu posso não ter mais nada nesse mundo, mas eu já tenho tudo. Tudo o que eu precisava para adorar a Deus eu tenho. É a salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eu considero como refúgio, eu desconsidero, ou eu considero tudo que tinha como perda. E por último, nós podemos adorar, como eu disse, e devemos adorar pelo que Deus faz. Mas nós podemos e devemos adorar pelo que Ele já fez. Convido e deixo um desafio para os irmãos. Leia o Salmo 103 e o Salmo 104. Perceba o contraste que Davi faz ali entre louvar a Deus por tudo que Ele já fez e louvar a Deus por tudo que Ele é. Ele não merece adoração só pelo que Ele fez. Ele merece adoração pelo que Ele é. Ainda que Ele não tivesse feito nada, e isso não é verdade, Ele já merece a nossa adoração, porque Ele é Deus. Que Deus possa, então, aplicar a sua palavra aos nossos corações e fazer de nós genuínos adoradores, para a glória do Senhor. Deus nos abençoe.